Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando, ficando em casa, para que logo, logo nós possamos estar juntos novamente. Como eu havia dito na semana passada, esta atividade avaliativa, ela é em substituição à atividade que nós realizaríamos no colégio. Como as aulas foram suspensas, nós não conseguimos realizar a atividade, mas não faz mal, tá? Então, os 5 pontos da atividade que seria feita no colégio são os 5 pontos desta atividade. Como ela é uma atividade avaliativa, vocês não vão encontrar respostas dos exercícios para as atividades. O que vocês vão encontrar nesse vídeo, então? Explicações de como as atividades devem ser realizadas. Eu sei que vocês já realizaram as atividades, mas ouçam as minhas explicações agora e voltem nas atividades de vocês para ver e conferir se elas foram realizadas da maneira correta. Se não foram feitas da maneira correta, podem corrigir, não faz mal. Se tiver feito a caneta, pode passar corretivo desta vez, tá bom? Sem problema algum. As atividades, elas são sobre método científico, as 3 primeiras questões, e as 2 últimas questões são sobre átomos e moléculas. Então, vamos lá. O primeiro exercício, vocês tinham que ler esse texto, tá? E responder as questões. As questões sobre o texto são referentes a método científico, a primeira matéria que nós vimos no começo deste ano. Então, a Pro vai ler com vocês, eu vou grifando algumas coisas que são importantes no texto, para que depois vocês possam responder corretamente. Então, vamos lá. No século XIX, um médico observou que nos partos realizados por estudantes e professores de medicina, a incidência de mulheres que contraíam a febre puerperal era maior do que quando o parto era realizado por enfermeiras. O médico constatou alguns fatos interessantes. Primeiro, que as mulheres que davam à luz em casa quase nunca tinham a doença, diferente do que ocorria no hospital. Segundo, que as enfermeiras durante o parto colocavam as mulheres deitadas de lado, enquanto que os médicos realizavam o procedimento com as mulheres deitadas de costas. Com essa informação, o médico achava que dar à luz deitada de costa aumenta o risco de contrair a febre puerperal. Para testar a sua ideia, convenceu alguns médicos a fazerem os partos com as mulheres deitadas de lado. Depois de algum tempo, percebeu que o procedimento não reduzia a incidência da doença, levando o nosso médico a rejeitar sua ideia inicial. Assim, o médico retomou os estudos e voltou a observar os procedimentos utilizados pelos médicos e estudantes. Ele percebeu que os instrumentos cirúrgicos utilizados nos partos eram os mesmos utilizados para manusear os cadáveres e que os médicos e estudantes não faziam a higienização das mãos após as aulas de anatomia nem desse instrumentário. Assim, foi levantada uma nova ideia. A febre puerperal pode ser causada por alguma coisa presente nos cadáveres, que seria transmitida para as mulheres durante o parto pelos próprios médicos e estudantes, ou pelos seus instrumentos utilizados no procedimento. Um grupo de médicos foi agora convencido de higienizarem suas mãos e seus instrumentos antes de realizarem os partos. O resultado foi que nesse grupo a doença praticamente desapareceu, o que validou a segunda ideia. Um fator importante para validar a segunda ideia foi a recusa de um grupo de médicos em fazerem a higienização. Os partos realizados por esse grupo de médico continuaram com a mesma incidência de febre puerperal. Finalmente, pôde-se concluir que a febre puerperal é transmitida para as parturientes através do instrumentário não higienizado, utilizado no parto ou pelo próprio médico que não higienizava suas mãos e vestuários antes dos partos. Hoje, sabe-se que a febre puerperal é causada por micro-organismos e que sua incidência é baixíssima, já que depois de algum tempo desse experimento, os processos de higienização passaram a ser adotados pela medicina. O texto que foi lido demonstra as etapas de um método científico. Método científico foi a primeira matéria do 6º ano, né?
E toda vez que um cientista, um pesquisador, ele se depara com algum problema, que ele quer solucionar esse determinado problema, ele precisa seguir as etapas do método científico. Quais são essas etapas? Então, ele identifica um problema, ele cria hipóteses. Através dessas hipóteses que foram criadas, ele vai realizar alguns experimentos. Esses experimentos eles vão ter resultados, tá? E aí, a partir dos resultados, ele pode chegar a uma conclusão e solucionar o problema que ele tinha lá no início. No exercício, vocês vão identificar cada uma das etapas do método científico que estão no texto que eu acabei de ler com vocês. Então, na letra A, vocês vão ter que me descrever qual foi o problema que o médico encontrou, certo? Feito isso, na letra B, vocês vão me descrever quais são as hipóteses que o médico encontrou para aquele determinado problema. São 2 hipóteses, certo? E por serem 2 hipóteses, na letra C, vocês vão me descrever 2 experiências. Para cada uma das hipóteses, o médico fez uma experiência. Por serem 2 experiências também, na letra D, vocês vão me descrever 2 resultados, e aí, a partir desses resultados, o médico pôde concluir, certo? Então, na letra E, é uma conclusão que ele teve, e é essa conclusão que vocês vão me descrever. A questão número 2, ainda sobre método científico, eu quero que vocês me expliquem por que é importante realizar um experimento no método científico, tá? Vocês vão descrever, explicar com a palavra de vocês o porquê um experimento é muito importante durante o método científico, certo? Na número 3, eu quero que vocês relacionem as colunas 1 e 2 e elas também são sobre método científico. Então, na coluna 1, na letra A, a gente tem um problema, na letra B, uma hipótese, na letra C, um experimento e na letra D, uma conclusão. Na coluna 2, eu tenho 4 frases. Uma frase vai descrever um problema. Essa frase que descreveu o problema, vocês vão colocar entre parênteses a letra A. Vocês vão ter uma frase que vai descrever uma hipótese. Essa frase deve ser colocada entre parênteses, né, na frente dela, letra B. Uma frase que vai descrever um experimento, vocês vão ter que colocar no parênteses a letra C. E uma frase que vai descrever a conclusão, que vocês vão colocar entre parênteses a letra D. Então, para associar as etapas do método científico, né, problema, hipótese, experimento e conclusão, com as frases que descrevem cada uma dessas etapas. Questão 4. Observe a imagem abaixo. O que essa imagem está mostrando para nós? Ela está mostrando alguns tipos de átomos e alguns tipos de moléculas. Relembrando que átomo é a unidade básica da matéria e que quando 2 ou mais átomos eles se unem, eles vão formar uma molécula. Analisado isso, questão A. Qual é o número total de átomos na imagem? Os átomos, nessa imagem, eles estão sendo representados por essas esferas, certo? Então, eu tenho diversas esferas aqui na imagem. Eu preciso que vocês contem, então, qual é o número total de átomos na imagem. Na letra B, quantos tipos de átomos estão representados na imagem? Existem diferentes tipos de esferas, então cada esfera representa um tipo de átomo, cada tipo de esfera representa um tipo de átomo. Na letra C, qual é o número total de moléculas na imagem? Lembrando, moléculas, união de 2 ou mais átomos, tá? Então, vocês me contem quantas moléculas tem aí na imagem para responder o exercício. E na letra D, quantos tipos de moléculas estão representados na imagem? Vocês vão analisar na imagem que existem moléculas que são iguais, tá? Então, as moléculas que são iguais é um tipo de molécula só, tá bom? E a última questão, questão 5, indique a composição de cada uma das moléculas a seguir. E eu coloquei uma observação para vocês, que é qual? Fazer iguais aos exemplos que estão no caderno. No dia que eu expliquei para vocês a composição das moléculas, eu coloquei alguns exemplos na lousa e pedi para que vocês anotassem no caderno. Então, vão lá, deem uma olhadinha, tá? Eu acho que a maioria já fez isso, né, antes de responder o exercício. Lembrando que S, enxofre, oxigênio, Fe, ferro, Cl, cloro, Na, sódio e H, hidrogênio. Mais uma vez, gente, o que são moléculas? União de 2 ou mais átomos. Então, a letra A, eu quero que vocês me descrevam qual é a composição da molécula SO2.
que eu preciso lembrar aqui? Que o O, ele corresponde ao oxigênio. Na letra B, a composição da molécula FeCl3, na letra C, da molécula NaOH e na letra D, da molécula HCl. Bom, era isso que eu tinha para explicar para vocês. Espero que todos tenham entendido. Eu estou à disposição no WhatsApp para eventuais dúvidas, tá bom? Tchau, tchau, galera!